Louvado seja Deus. Queridos, abramos nossas Bíblias no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escrevera João, capítulo de número 4, versículo de número 25 ao 30. João, capítulo 4, versículo de número 25 ao 30. Participe conosco da leitura desta palavra. Este é o momento de adoração ao Senhor. Este é o momento de recebermos palavra da parte de Deus para o nosso coração. Palavra viva, palavra que edifica as nossas vidas. Palavra esta que nos alimenta. Então esta palavra, ela é pão. Ela é pão dos céus para o nosso coração. Encontrou o texto, Evangelho de João, capítulo 4, versículo de número 25 ao 30, diz assim a palavra do Senhor. A mulher disse-lhe: Eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus lhe disse: Eu o sou, eu que falo contigo. E nisto vieram os seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com a mulher. Todavia, nenhum lhe disse: Que perguntais? Ou por que falas com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade. E disse àqueles homens: Vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? E saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Amém? Louvado seja o nome do Senhor pela palavra que temos nesta noite, uma palavra extraordinária, porque é a palavra de Deus. Esta palavra não é minha. Eu sou apenas um pequeno mensageiro da palavra do Senhor e de forma singela estaremos compartilhando esta verdade com você. Permaneça conosco. O capítulo 4 do Evangelho de João, na sua primeira parte, ele vai trazer a história que trata aqui ou reproduz o diálogo entre Jesus e a mulher de Samaria. Jesus estava deixando a Judéia mais uma vez e indo para a região de Galileia. E era necessário passar por Samaria de João. E chegando próximo ou a uma cidade chamada Sicar, junto à fonte de Jacó, isto quase a hora sexta, ou seja, quase meio-dia, Jesus ele vai se deter ali junto à fonte ou poço de Jacó, ao passo que os seus discípulos foram à cidade para buscar alimento. Jesus está parado junto à fonte, como alguém que certamente cansado estava da viagem e também com sede.
Humanamente falando, Jesus não tinha ali um cântaro, ele não tinha uma corda para que então pudesse tirar água daquele poço para saciar a sua sede. Mas nós entendemos que Jesus, como Deus, possuidor de todo o poder, bastava uma palavra de Jesus e, sem dúvida, a água daquele poço subiria até a sua capacidade máxima, de maneira que permitiria Jesus pegar água ali, sem fazer uso de corda ou de cântaro. Mas eu entendo que a questão primária de Jesus não é a água daquele poço. Jesus não está interessado na água daquele poço em especial. É verdade que há um peso histórico que envolve todo aquele poço, pois foi Jacó, era o poço de Jacó. Então, não há para Jesus como prioridade a água daquele poço naquele momento. Aquela água não é como uma Pana, uma Perrier, uma San Pellegrino, uma água dos nossos dias importada, cara. Mas o que leva Jesus a se deter junto àquela fonte não é o fator histórico, não é a qualidade daquela água, mas Jesus, como Deus, ele sabia que em poucos minutos alguém chegaria naquela mesma fonte para apanhar água. E o propósito de Deus, através de Jesus, era, naquele momento, transformar a vida de uma mulher. O interesse de Deus, o interesse de Jesus, o interesse dos céus em transformar a vida daquela mulher era muito grande. Os discípulos não tinham ideia do que estava para acontecer junto à fonte. A mulher sai de sua casa, deixando a cidade e se dirigindo àquela fonte. Ela também não pode compreender o tamanho do projeto de Deus que há na sua vida e aquilo que Deus vai fazer através da sua vida. Deixa eu abrir um parêntese de forma... Aleluia. Louvado seja Deus. Queridos, abramos nossas Bíblias no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escrevera João, capítulo de número 4, versículo de número 25 ao 30. João, capítulo 4, versículo de número 25 ao 30. Participe conosco da leitura desta palavra. Este é o momento de adoração ao Senhor. Este é o momento de recebermos palavra da parte de Deus para o nosso coração. Palavra viva, palavra que edifica as nossas vidas. Palavra esta que nos alimenta. Então esta palavra, ela é pão. Ela é pão dos céus para o nosso coração. Encontra o texto, Evangelho de João, capítulo 4, versículo de número 25 ao 30, diz assim a palavra do Senhor. A mulher disse-lhe: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus lhe disse: eu o sou, eu que
falo contigo. E nisto vieram os seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com a mulher. Todavia, nenhum lhe disse: que perguntais? Ou por que falas com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade. E disse àqueles homens: vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? E saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Amém? Louvado seja o nome do Senhor pela palavra que temos nesta noite, uma palavra extraordinária, porque é a palavra de Deus. Esta palavra não é minha, eu sou apenas um pequeno mensageiro da palavra do Senhor, e de forma singela estaremos compartilhando esta verdade com você. Permaneça conosco. O capítulo 4 do Evangelho de João, na sua primeira parte, ele vai trazer a história que trata aqui ou reproduz o diálogo entre Jesus e a mulher de Samaria. Jesus estava deixando a Judéia mais uma vez e indo para a região de Galileia. E era necessário passar por Samaria de João. E chegando próximo ou a uma cidade chamada Sicar, junto à fonte de Jacó, isto quase a hora sexta, ou seja, quase meio-dia, Jesus ele vai se deter ali junto à fonte ou poço de Jacó, ao passo que os seus discípulos foram à cidade para buscar alimento. Jesus está parado junto à fonte, como alguém que certamente cansado estava da viagem e também com sede. Humanamente falando, Jesus não tinha ali um cântaro, ele não tinha uma corda para que então pudesse tirar água daquele poço para saciar a sua sede. Mas nós entendemos que Jesus, como Deus, possuidor de todo o poder, bastava uma palavra de Jesus e, sem dúvida, a água daquele poço subiria até a sua capacidade máxima, de maneira que permitiria Jesus pegar água ali, sem fazer uso de corda ou de cântaro. Mas eu entendo que a questão primária de Jesus não é a água daquele poço. Jesus não está interessado na água daquele poço em especial. É verdade que há um peso histórico que envolve todo aquele poço, pois foi Jacó, era o poço de Jacó. Então, não há para Jesus como prioridade a água daquele poço naquele momento. Aquela água não é como uma Pana, uma Perrier, uma San Pellegrino, uma água dos nossos dias importada, cara, mas
o que leva Jesus a se deter junto àquela fonte não é o fator histórico, não é a qualidade daquela água, mas Jesus, como Deus, ele sabia que em poucos minutos alguém chegaria naquela mesma fonte para apanhar água. E o propósito de Deus, através de Jesus, era, naquele momento, transformar a vida de uma mulher. O interesse de Deus, o interesse de Jesus, o interesse dos céus em transformar a vida daquela mulher era muito grande. Os discípulos não tinham ideia do que estava para acontecer junto à fonte. A mulher sai de sua casa, deixando a cidade e se dirigindo àquela fonte. Ela também não pode compreender o tamanho do projeto de Deus que há na sua vida e aquilo que Deus vai fazer através da sua vida. Deixa eu abrir um parêntese de forma rápida neste ponto. Eu estou falando com alguém agora e certamente outras pessoas ouvirão no decorrer dos dias esta palavra. Talvez você mesma que me ouve nesta noite, você não tenha ideia do tamanho do projeto que Deus tem na sua vida. Você já é crente, você está servindo ao Senhor, mas você ainda não tem muita convicção do chamado de Deus na sua vida. Há pessoas que dizem: mas eu não sei o que eu vou fazer, eu não sei qual é o meu chamado, eu não sei qual é o propósito de Deus na sua vida. Pode ser que você não saiba, mas sem dúvida e de forma clara, o Senhor tem um projeto na sua vida. Então olhe para o Senhor, espere nele, esteja atento, esteja atenta ao sinalizar de Deus, pois eu sei que há muito tempo o Senhor já vem falando contigo, o Senhor já vem sinalizando na sua vida acerca do propósito que Ele tem, acerca do chamado que Ele tem na sua vida. Mas na verdade, irmãos, às vezes nós acabamos por ignorarmos o chamado de Deus, ou não queremos atentar para o chamado de Deus, porque nós temos outros projetos, nós temos outros planejamentos que para nós são tão importantes, e aí Deus fala que vai nos usar, que vai fazer isso na nossa vida, e através da nossa vida vai fazer grandes coisas, e às vezes nós não queremos aceitar este propósito, este chamado de Deus. Os anos se passam e alguns, por ignorarem a chamada de Deus, no passar e no decorrer dos anos, vão chegar em um ponto que vão parar e vão dizer: meu Deus, eu deveria ter aceitado o teu chamado, eu deveria ter aceitado o propósito, o chamado do Senhor na minha vida, pois se eu tivesse aceitado, como estaria a minha vida? Eu estaria muito melhor, eu teria produzido para o reino do Senhor, mas eu preferi fazer a minha própria vontade, e agora está como alguém decepcionado, frustrado, porque se esforçou, porque se dedicou em muitas coisas, e no final de tudo percebeu que não valeu a pena. Então, se você está no princípio deste chamado de Deus, não ignore, dê ouvido à voz do Senhor, pois Deus sempre procura falar. Deus, tão comunicativo como Ele é, Ele sempre procura falar com o seu povo. Desde o princípio a Bíblia vem revelando esse Deus comunicador, a intenção de Deus em falar com o homem, em desenvolver um diálogo com o homem. Então Deus já falou com você acerca de um propósito. Então aceite o chamado de Deus na sua vida, aceite o propósito que o Senhor tem, pois Ele é grande, Ele é grande. O propósito, o chamado é magnífico na sua vida. Aleluia!
Lá está Jesus, junto àquela fonte, quando de repente ali, a hora sexta, ou quase, não é? A hora sexta diz o texto, quase meio-dia, a mulher chega para buscar água ali na fonte, e quando ela se aproxima, Jesus vai dizer-lhe ou fazer-lhe um pedido, quando ele diz: dá-me de beber. Quando Jesus pede água para a mulher certamente para, olha para ele, e pelas suas vestes, pela sua aparência, ela vai logo identificá-lo como sendo um judeu. E aí ela vai falar de toda a problemática, de toda a dificuldade, o distanciamento que há entre os judeus e os samaritanos, pois ela diz: tu não sabes que os judeus não se comunicam como os samaritanos, e tu pedes água a mim, que sou samaritana? A questão não é que Jesus está interessado na água, como já dissemos, mas o interesse de Jesus é na mulher. Ela é o alvo de Jesus naquele momento, não é a água do poço. O alvo de Jesus é a mulher, o alvo dos céus é a mulher naquele momento. A questão de Jesus pedir água, eu entendo que Jesus ele começa a desenvolver um diálogo com ela. Então ele vai pedir água justamente para que uma porta seja aberta nesse sentido, um diálogo. Ele quer desenvolver um diálogo com aquela mulher. Então ele vai começar pedindo água para ela, e ela vai falar, vai dizer de toda a dificuldade que havia entre judeus e samaritanos. Ela vai estranhar e muito o pedido de Jesus, pois sendo ela samaritana, o Senhor vai pedir justamente água para ela. É que ela está entendendo e olhando pela perspectiva religiosa, não é? Pela perspectiva humana, pelo tradicionalismo, tudo que envolvia, todo aquele contexto que envolvia toda a história naqueles dias. Mas ela não consegue compreender que a intenção de Jesus está muito além dos dogmas da religião, dos preceitos da religião, do tradicionalismo, dos costumes, da tradição. O propósito de Jesus está muito além de todas essas questões humanas, religiosas. O verso de número 10, Jesus vai falar algo extremamente lindo, extraordinário. No versículo 10, Jesus diz o seguinte, respondendo àquela mulher. Ele vai dizer o seguinte: se tu conheceras o dom de Deus, vamos destacar a palavra dom. E quem te diz, segundo ponto, dar-me de beber, tu lhe pediria, e ele te daria água viva. Vamos destacar de forma rápida 3 pontos desse versículo 10. Primeiro, a questão dom. Segundo, quem está dizendo, quem está falando. E terceiro, água viva. Então quem está falando é Jesus. E o que é que Jesus está falando? Jesus está dizendo que há um dom. E esse dom que Jesus se refere não é como o dom de cantar, o dom de pregar. Não é este dom que Jesus está falando. O dom que Jesus está falando é o dom que Paulo fala, por exemplo, em Efésios capítulo 2, versículo 8, quando ele fala que o dom de Deus, o dom da salvação. Paulo também fala em Romanos capítulo 6, versículo 23, que o salário do pecado é a morte,
mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Jesus Cristo. Então Jesus estava dizendo naquele versículo: mulher, se tu soubesse quem é que está falando contigo, quem estava falando com ela era Jesus. E o que Jesus estava dizendo? Deus pode te perdoar. Há perdão de Deus para a tua vida. A tua vida pode ser totalmente transformada se você soubesse quem é que está falando contigo. Se tu soubesse, mulher, que sou eu quem? O Messias, o Cristo, que estou falando contigo. Se tu soubesses que sou eu que falo contigo, se tu soubesses que a vontade de Deus é te perdoar, Deus vai te perdoar. E além disso, o Espírito Santo vai inundar o teu ser. Você pode ser cheia do Espírito Santo. Aquela mulher não tinha ideia do que Jesus estava falando, porque a palavra de Deus, irmãos, é loucura para os que perecem, mas é poder de Deus para aquele que crê. Então Jesus, no versículo 10, ele deixa muito claro o seu propósito naquele lugar. Digo, na vida da mulher. Jesus está falando com ela e dizendo: Deus quer te perdoar, e o Espírito Santo vai te encher. Pode ser que eu esteja agora, irmãos, falando com alguém que não entenda o momento que está vivendo, alguém que ainda não entendeu, não parou para ouvir a voz de Deus. Você até já pensou em entregar a sua vida nas mãos do Senhor e dizer: vou entregar minha vida nas mãos do Senhor, para que Ele dirija os meus passos, para que Ele conduza a minha vida. Não importa aquilo que você fez, não importa os pecados que você cometeu, existe uma palavra de Deus para mim e para você. O Senhor está falando contigo através desta palavra. Ele fala com você, homem. Ele fala com você, mulher. O Senhor fala contigo. Ele diz, Ele pode te perdoar. O Senhor quer te perdoar, porque Ele te ama e o amor dele está provado na cruz. Paulo escreve na carta que ele escreve à igreja de Roma: pois Deus provou o seu amor para conosco, sendo nós ainda pecadores, pelo fato de ter Jesus morrido na cruz do Calvário. Então Deus já provou o seu amor para você e para mim. Então não importa como você esteja vivendo hoje, escute a palavra do Senhor, dê ouvidos à palavra do Senhor, dê ouvidos à voz de Deus na noite deste dia. Ouça a palavra do Senhor, ouça aquilo que o Senhor está falando para ti, ouça em nome de Jesus a palavra. O Senhor pode te perdoar, Ele pode mudar a tua história. O perdão de Deus na tua vida vai causar, meu irmão, minha irmã, uma transformação extraordinária. O perdão de Deus vai te levar de um ponto para outro. Você vai sair do distanciamento para a presença do Mestre. Você será tirado das trevas para a gloriosa luz. Então ouça a palavra do Senhor. Há perdão de Deus para a sua vida. Mas eu pequei porque fiz isso, eu pequei porque fiz aquilo, eu pequei porque traí a minha esposa, porque traí o meu esposo. Sim, todos nós somos pecadores. Você pecou, você tem pecado, eu também tenho pecado, mas eu estou dizendo que é o Deus dos céus que te ama e que pode perdoar os teus pecados. Eu estou dizendo para você, Deus está interessado em perdoar o teu pecado.
a água viva para você nessa noite. Você pode beber da água viva. A água viva não é a água que desce a terra, mas é a água que vem de cima. Aleluia! Eu tenho nas minhas mãos, por exemplo, aqui um copo de água, mas não é dessa água que Jesus estava falando, é da água do Espírito Santo. Quem bebe desta água torna a ter sede, mas quem bebe da água do Espírito nunca mais ele tem sede, porque se torna dentro dele uma fonte que jorra e que salta para a vida eterna. Entenda. Pecou, ok, reconheça, busque o Senhor. Você tem um advogado junto ao Pai, chamado Jesus Cristo, e Ele pode te perdoar. Então Jesus estava dizendo para a mulher: eu estou falando contigo, eu estou dizendo que Deus pode te perdoar. E se você quiser, eu vou te dar. Eu vou te dar da água viva. Jesus está dizendo: mulher, eu tenho água viva para te dar. Mulher, tu não entendes, tu não compreendes. Eu tenho água viva para te dar, mulher. Não é como a água desse poço, não. A água desse poço não é nada, é quase nada perto da água que eu tenho para te dar. Mulher, a água que eu tenho para te dar, ela não vem de baixo, mulher, mas ela vem de cima. Ela vem de cima. A água viva para você nessa noite. Se você tem sede desta água, meu irmão, minha irmã, que me ouve nessa noite, o Senhor tem água viva para te dar. Ele tem água viva para te dar. Beba desta água, beba desta água nessa noite, essa água que vem de cima, a água do Espírito Santo do Senhor. Aleluia! Você pode beber aí onde você está agora. Eu não sei aonde você está. Eu não sei se você está no trabalho. Eu não sei se você está dentro de um carro. Eu não sei se você está no trem, no metrô, se você está na sua casa, se você está na sala, se você está no quarto, se você está na cozinha, ou até mesmo você está na rua. Não importa aonde você está agora. Aonde você está agora, levante a sua mão direita comigo e diga: Jesus, eu quero. Jesus, eu quero desta água. Jesus, eu quero desta água. Jesus, eu reconheço que a minha alma está sedenta. Reconheça nessa noite, reconheça, minha alma está sedenta. Minha alma nela, Jesus, pela água que vem de cima. Então eu quero beber. Diga: eu quero, Jesus, eu quero esta água. Eu quero a água viva. Eu quero a água viva. Eu quero a água viva. Recebe em nome de Jesus. Deixa eu orar por ti em um minuto. Espírito Santo, tu és esta água viva. Aonde essa pessoa está agora eu não sei, mas vai ao encontro dela. Vai ao encontro dela, Espírito Santo, agora. Vai ao encontro dela. Consolador, vai ao encontro dela, Espírito Santo, agora. Arabacamandarai, recebe a água que vem de cima. Recebe a presença do Espírito Santo aí, aonde você está. Recebe alegria, recebe gozo, recebe paz, recebe saúde, recebe cura física, cura espiritual. Então pula aí, abre a tua boca e glorifica o nome do Senhor. Exalta, bendiz, exalta, glorifica, exalta o nome do Senhor nessa noite. Recebe água que desce sobre a tua cabeça nessa noite. Aleluia, aleluia. A mulher vai olhar para Jesus e de forma lógica, parece que ela dá uma olhadinha para o poço e vê que o poço é fundo. Olha para Jesus
Jesus não tem um cântaro, Jesus não tem uma corda, e logo ela deduz: como ele vai tirar água deste poço? O poço é fundo, não tem corda, não tem cântaro. Como ele vai tirar água? O poço é fundo. E aí ela vai perguntar: onde, pois, tens essa água viva? Final do versículo 11. Onde, pois, tens esta água viva? 12. Ela vai dizer: és tu maior do que nosso pai Jacó, que nos deu o poço, e bebendo ele mesmo, ou ele próprio, dele e seus filhos, e também os seus animais? Jesus responde para ela: qualquer que beber desta água, mulher, vai voltar a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salta para a vida eterna. 15. A mulher responde: Senhor, dá-me de beber desta água, para que não tenha sede e não venha aqui tirá-la. Ora, a mulher ainda não consegue compreender e entender a profundidade daquilo que Jesus estava falando com ela. Neste ponto, irmãos, do diálogo da mulher com Jesus, fica evidente que, apesar da aproximação física ali entre ela e Jesus, ela está perto de Jesus, Jesus está perto dela, mas apesar da aproximação física, há um distanciamento de posição, um distanciamento de postura, um distanciamento de pensamento, um distanciamento espiritual gigantesco entre ela e Jesus. Por quê? As palavras de Jesus revelam os céus. Jesus fala e a sua fala aponta para o céu, para aquilo que é espiritual. Jesus está falando de perdão, Jesus está falando do Espírito Santo, Jesus está falando da manifestação de Deus na vida do ser humano. Mas a mulher não consegue compreender. Por quê? Porque ela não tem vida espiritual ainda para compreender aquilo que Jesus está falando. Ela consegue ouvir as palavras de Jesus, sim, daquilo que é humano, pois os seus ouvidos espirituais estão fechados, os seus olhos espirituais estão fechados. Jesus disse que daria água viva a ela. Aquele que beber da água que ele der nunca mais terá sede. A mulher disse: tá bom, Senhor, se assim, me dá dessa água aí, para que eu não mais tenha sede, e também eu estou cansado de vir aqui nesse poço buscar água, então eu não volto mais aqui. Veja, ela não conseguiu compreender ainda. Lembro-me agora, nesse mesmo Evangelho de João, no capítulo 14, Felipe vai fazer um pedido para Jesus, ou a Jesus. João capítulo 14, versículo 8. Felipe vai dizer: Senhor,
mostra-nos o Pai, o que nos basta. Agora, vejamos a resposta de Jesus para Felipe. Será que Felipe estava certo na sua pergunta? Será? Vamos ver aquilo que Jesus vai responder. As palavras de Jesus vai nos levar a entender se Felipe estava certo ou não. Versículo 9, Jesus responde: estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Felipe. Veja que perigo, irmãos. O perigo de andar com Jesus sem conhecê-lo. E esta questão, irmãos, ela é mais séria do que nós imaginamos e também mais comum do que nós imaginamos. Quanta gente diz que já aceitou Jesus? Ah, eu já aceitei Jesus, já sou crente, estou na igreja, estou andando com Jesus, mas não conhece Jesus. Jesus diz: Felipe, há tanto tempo eu estou contigo e você não me conhece? Então não é pelo tempo, irmãos, de igreja, não é pelo tempo de caminhada cristã que vai significar que de fato nós conhecemos ao Senhor. Pode ser que tenha gente que esteja na igreja há 15 anos e ainda não conheceu o Senhor muito bem, e outro que está na igreja apenas 2, 3 anos, e esse que está 2, 3 anos na igreja já conhece mais o Senhor do que aquele que está há 15 anos na igreja. Então não é pelo fato de estar na igreja que nós conhecemos Jesus, não. Nós precisamos conhecer Jesus não de ouvir falar, mas precisamos conhecer Jesus como Ele é. Então, o texto em apreço nos versículos 11, 12, 13, 14 e 15 revela-nos que a mulher não consegue compreender as palavras de Jesus. E esse problema, irmãos, é o problema de muita gente. Quantas pessoas que ouvem a palavra e depois dizem: eu não entendi nada, eu não entendi. Ao passo que outros, ao retornarem para suas casas, voltam regozijando, saltitantes de alegria, porque dizem: eu ouvi a palavra do Senhor, Deus falou comigo, o Senhor me orientou, o Senhor me direcionou por meio da sua palavra. Ao passo que outros voltam sem entender nada, não ouviram nada, não conseguiram capturar nada, absorver nada daquilo que foi pregado. Assim estava a mulher, Jesus estava falando com ela e ela não entendia. Jesus falava das coisas do céu, ela falava das coisas da terra. Jesus olhava para cima, a mulher olhava para baixo. A mulher falava Jesus falava da água viva, a mulher falava da água do poço. Será que assim também não está eu ou você nessa mesma situação? Jesus fala das coisas de cima, nós falamos das coisas de baixo. Jesus olhando para cima e nós olhando para baixo. Como poderemos, irmãos, ter comunicação, uma comunicação sadia, uma comunicação edificante, sendo que há um distanciamento de posição, de postura, um distanciamento espiritual? Essa mulher ainda não está alinhada com a vontade de Deus, ela ainda não está em sintonia com a vontade de Deus, e eu e você precisamos estarmos alinhados, sintonizados com a vontade do Senhor. Para quê? Quando o Senhor falar, você vai ouvir. Quando o Senhor falar, eu vou ouvir, e eu vou entender, e eu vou dizer: Deus está falando comigo, porque eu ouço a sua voz, eu conheço a voz dele. Eu vou dizer: o Espírito Santo está falando comigo, porque eu conheço a voz dele. Quando ele chega, eu sei, eu posso sentir a sua presença.
eles estão vivendo um momento tão terreno, que não conseguem entender e pensar nas coisas de cima. Paulo, escrevendo à igreja de Colossos, no capítulo de número 3, Paulo vai dizer o seguinte para aquela igreja: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. 2, pensai nas coisas de cima e não nas coisas da terra. Olha o que Paulo está dizendo. Se você, olha a condição, se você já ressuscitou com Cristo, se já é nova criatura, se já nasceu da água e do Espírito, como Jesus mesmo também falou para Nicodemos, aqui mesmo no capítulo 3 deste mesmo Evangelho de João: olha, aquele que não nascer da água do Espírito não poderá ver o reino de Deus. Então Paulo está dizendo: se você já ressuscitou com Cristo, então busca as coisas de cima, então pensa nas coisas de cima. Irmãos, eu vou